Qual combustível compensa mais, a gasolina ou o etanol? E como fazer essa conta? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo como saber o consumo do seu carro em cada combustível. Vou explicar também como calcular o percentual do etanol sobre a gasolina. Vou também falar os preços que eu paguei no etanol e na gasolina nos últimos dias. E também vou falar como calcular o custo por quilômetro, para aí sim você saber qual é a diferença de custo de um combustível para o outro. Então, bora pro vídeo! Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Drive Calculista. Meu nome é Felipe França e se você não está inscrito, já se inscreve agora, ative as notificações para você receber este e os próximos vídeos, beleza? Hoje a gente vai falar sobre gasolina e etanol. E eu também vou falar o consumo na Kicks, qual que ficou melhor, qual é o melhor combustível para utilizar na Nissan Kicks, pelo menos na que eu estou usando e conforme a minha dirigibilidade, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, é o consumo do seu carro em cada combustível. E como você faz para calcular o consumo do carro? A primeira coisa é encher o tanque do carro. Enche o tanque do carro com aquele combustível desejado. Lembrando que você precisa encher com um combustível só, tá? Se você escolheu, por exemplo, o etanol, deixe o tanque cheio de etanol, zere o odômetro do seu carro ou anote o marcador de quilômetros do seu carro. Quantos quilômetros está até aquele momento? Ok. Segunda coisa é vá rodando até chegar perto ali do final do combustível. Você pode até rodar com menos quilômetros, mas o ideal é deixar ficar quase na reserva. Aí você abastece novamente o seu carro e aí você vai saber quanto gastou de dinheiro para rodar aquele número de quilômetros. Só que o mais importante são os litros abastecidos. Você vai pegar o odômetro final. Se o seu carro não marca aquele parcial, pega o odômetro final e o odômetro inicial e tira o final, tira o inicial do final. Fazendo isso, você vai saber quantos quilômetros você rodou. Por exemplo, se o carro marcava 50 mil quilômetros antes e no final marcou 50.250, quer dizer que você rodou 250 quilômetros. E aí você vai pegar esses 250 quilômetros e vai dividir pelo número de litros abastecidos. Vamos dizer, colocar um exemplo, tá? Que você fez, gastou 25 litros, é apenas um exemplo. Então quer dizer que nos 250 quilômetros, divididos por 25 litros, dá 10 quilômetros para cada 1 litro. Entendeu? A conta 10 quilômetros para cada 1 litro de combustível. Lembrando que isso é só um exemplo, tá? E você pode fazer isso com a gasolina e pode fazer isso também com o etanol e também com o GNV. Isso também funciona com GNV ou qualquer outro combustível que você queira colocar, tá? E aí, fazendo esta conta, eu cheguei no resultado de 6,71 km por litro no etanol na Nissan Kicks, tá? No período de 18 de setembro a 30 de setembro, tá? E depois eu cheguei no resultado de 10,43, tá? Quilômetros por litro no período de 30 de setembro a 9 de outubro, aí com a gasolina na Nissan Kicks também, tá certo? 6,71 no etanol e 10,43 na gasolina, tá certo? E agora, como que eu faço para saber a referência de preço de um para o outro? Não sei se você já olhou nos postos que eles colocam lá o percentual do etanol sobre a gasolina, tá? Dizendo se está 70%, 60%, 80%. E muita gente acredita naquela velha conta de 70%, de que o etanol estando 70% ou menos, compensa por etanol, e se estiver acima disso, compensa por gasolina. O fato é que isso não funciona para todos os carros, e cada carro tem o seu consumo, e cada motorista dirige de uma forma diferente, com a reação do carro para cada combustível. Então, você precisa saber o seu carro, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor de 6,71 km no etanol e dividi por 10,432 na gasolina, tá? E aí o resultado foi 64,32%, ou seja, se o preço do etanol estiver 64,32% ou menos, tá? Sobre o preço da gasolina, vai compensar por etanol, tá certo?
Se o valor estiver exatamente 64,32, tanto faz qual combustível você põe. O valor vai ficar igual. Lembrando que não recomendo colocar um outro combustível se você está com meio tanque, por exemplo. É ideal deixar quase praticamente na reserva, quase acabando, para você fazer essa troca, para que o carro não tenha uma confusão aí na leitura do seu combustível, tá? E aí eu cheguei nesse percentual. Vou explicar novamente para vocês. Quilômetros por litro do etanol, divide pelo resultado da gasolina, que no caso aqui foi 10,42, e depois multiplica por 100, para ficar mais fácil. Aí você vai chegar no resultado do seu carro. No meu caso, deu 64,32, tá certo? E agora eu vou falar os preços que eu paguei no combustível nesses períodos. De 18/9 a 30/9, setembro, eu paguei R$ 3,00, 3,105, 3,10, um pouco mais de 3,10 no etanol, e paguei um pouco mais de 4,76 na gasolina, tá certo? Com esses preços, agora eu vou calcular o meu custo por quilômetro. Como saber o custo por quilômetro? Basta dividir o preço do combustível pelo consumo dele, ou seja, R$ 3,10, um pouco mais do que isso, dividido por 6,71 no etanol. O resultado foi um pouco mais de 46 centavos. Vou colocar na tela para vocês. Tá? E na gasolina foi 4,76 dividido por 10,43. O resultado foi um pouco mais de 45 centavos. Tá? A gente percebe aí que já tem uma diferença, que a gasolina já está custando menos, ou seja, o custo por quilômetro rodado já está dando menos na gasolina. E além disso, ainda tem a vantagem, tá, da gasolina ter um consumo melhor, ou seja, você vai rodar mais quilômetros sem precisar abastecer. Ou seja, a quantidade de vezes no posto na gasolina é menor do que no etanol, tá? E além disso tem uma melhor eficiência para muitos carros, tem até mesmo mais potência, tá? Então vamos lá. Neste caso aqui, a cada 6.000 quilômetros estaria dando 37,20 de ganho para gasolina, tá? A cada 6.000 quilômetros, tá? É uma diferença muito pequena quando a gente compara o dia a dia de trabalho, tá? Daria R$1,24 a cada 200 quilômetros. É uma diferença muito pequena, galera, se você comparar que você vai ter que ir mais vezes no posto. Então, caso a gasolina estivesse perdendo, eu ainda assim colocaria a gasolina neste caso. Só que neste caso a gasolina está ganhando, ou seja, é melhor ainda usar a gasolina, tá? E aí, olhando o preço atual do mesmo posto, esse foi o preço médio que eu paguei desde o dia 18 até o dia 9, em 20 dias corridos. Mas calculando com o preço atual, que está R$ 3,19 o etanol e R$ 4,69 a gasolina, a diferença aumenta mais ainda, fazendo com que a gasolina compense mais ainda neste caso. Tá? Neste caso em que a gasolina está R$ 4,69 neste posto que eu estou abastecendo, o etanol teria que baixar de R$ 3,19 para R$ 3,1 para ficar igual. Ou seja, o etanol tem que ficar muito mais barato do que isso para que compense usar o etanol, neste exemplo, no meu carro, tá? Então eu, Felipe, vou escolher continuar usando a gasolina. Meu tanque está com etanol agora que eu fiz a troca, apenas para dar uma limpada, mas eu vou continuar usando a gasolina. E aí, a cada cerca de 4 tanques de gasolina, eu vou usar 1 de etanol, apenas para que o carro reconheça que de vez em quando também tem etanol no carro e possa fazer também uma limpeza. Afinal, o etanol é um combustível mais limpo do que a gasolina, tá certo? Então é isso, galera. Entenderam? Caso vocês não entendam, pode assistir com calma, vá anotando as dicas, as informações do seu carro também, para que você faça a conta com os seus valores. É importante fazer isso, fazer essa conta para que você saiba qual combustível usar, tá? Muita gente deve comentar aí. Pode comentar, inclusive, qual é o preço que você está pagando no posto que você abastece da sua cidade. Coloque a cidade e o preço do combustível, tá? Muita gente aqui em São Paulo ou região metropolitana vai falar que está pagando mais barato em determinado posto. Porém, eu, Felipe, dentro da minha rotina, dentro dos locais que eu rodo, este posto foi o escolhido. Por quê? Porque é o posto que eu confio, que eu sinto confiança no combustível do carro, que marca praticamente exata a litragem de combustível, que a variação o carro não perde potência, o carro não fica fraco, o carro tem um excelente rendimento, e aí por isso que eu
coloco nesse posto. Não adianta eu pagar muito mais barato em outro posto se o consumo vai ser pior e ainda por cima vai me dar uma má eficiência do carro e futuramente pode até mesmo dar algum problema no bico, dar algum problema em alguma manutenção no carro por causa de combustível ruim. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!